Olá, pessoal! Se vocês acharam que a história da primeira visita do pastor Silas Malafaia à congregação cristã no Brasil já tinha sido surpreendente, preparem-se porque o que aconteceu dessa vez superou todas as expectativas. Estamos falando de algo que vai entrar para a história da igreja brasileira como um dos momentos mais inesperados e marcantes já registrados. O pastor mais conhecido do pentecostalismo brasileiro não apenas visitou novamente um culto da congregação cristã, mas desta vez foi convidado a subir no púlpito e falar para a congregação. Vamos começar do início dessa história inacreditável. 3 meses haviam se passado desde a primeira visita de Malafaia à congregação cristã no bairro da Moca. O episódio anterior havia gerado tanta repercussão que muitos acharam que seria um evento isolado, uma experiência única que não se repetiria. Mas na tarde de um domingo ensolarado em São Paulo, por volta das 14h30, o pastor voltou a surpreender a todos. Desta vez, a chegada foi um pouco diferente. Em vez da descrição total da primeira visita, havia uma preparação mínima. A equipe de segurança pessoal de Malafaia havia feito um reconhecimento discreto do local algumas horas antes, mas ainda assim mantendo o caráter reservado que caracterizou a primeira ida. Os membros da igreja foram informados apenas alguns minutos antes da chegada que receberiam uma visita especial. O templo estava lotado para o culto vespertino de domingo, como é tradicional na congregação cristã. Cerca de 800 pessoas ocupavam o salão principal quando o pastor chegou, acompanhado de sua esposa Elisete Malafaia e de uma pequena equipe de assessores. A entrada causou o mesmo impacto da vez anterior. Um silêncio absoluto seguido de murmúrios discretos. Mas desta vez havia algo diferente no ar. Os anciãos da igreja pareciam ter conversado previamente sobre a possibilidade da visita, e havia uma preparação sutil que não existira na primeira ocasião. Quando Malafaia se dirigiu para se sentar nas fileiras do fundo, como havia feito anteriormente, um dos anciãos se aproximou respeitosamente e o convidou para ocupar um lugar mais próximo ao púlpito. O pastor inicialmente hesitou, claramente preferindo manter o perfil discreto da primeira visita. Mas diante da insistência gentil e respeitosa do ancião, acabou aceitando e se dirigiu para uma das primeiras fileiras, acompanhado de sua esposa. Esse simples gesto já modificou completamente a dinâmica do culto, criando uma atmosfera de expectativa que não havia existido na primeira visita. O culto começou de forma normal, com hinos espontâneos característicos da congregação cristã. Malafaia demonstrou novamente conhecer algumas das melodias, participando discretamente do louvor. Elisete, que estava visitando a igreja pela primeira vez, observava tudo com evidente interesse e respeito, adaptando-se rapidamente às características únicas dos cultos da denominação. Durante cerca de 40 minutos, o culto transcorreu sem grandes diferenças em relação aos demais. Houve testemunhos de membros, orações pelos enfermos e os momentos de louvor espontâneo que caracterizam a denominação. Malafaia participou de tudo com a mesma naturalidade da primeira visita, demonstrando familiaridade crescente com a liturgia da igreja. Mas foi durante o momento tradicionalmente reservado para a palavra de edificação que aconteceu o impensável. O ancião responsável pela condução do culto se levantou, caminhou até próximo de onde o pastor estava sentado e de forma muito respeitosa o convidou para compartilhar algumas palavras com a congregação. O convite foi feito de maneira simples e direta. Pastor Malafaia, o senhor gostaria de compartilhar uma palavra de edificação com os irmãos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nunca na história da congregação cristã, no Brasil, um pastor pentecostal de tamanha projeção havia sido convidado a falar do púlpito. A denominação tem regras muito específicas sobre quem pode usar o púlpito, e tradicionalmente apenas membros batizados, em comunhão com a igreja, têm essa prerrogativa. O convite feito ao pastor representava uma quebra de protocolo sem precedentes na história da denominação. Malafaia ficou visivelmente surpreso com o convite. Por alguns segundos que pareceram eternos, ele permaneceu imóvel, claramente ponderando sobre a situação inusitada. A congregação inteira aguardava em suspense total, sem nenhum ruído, esperando a resposta. Até mesmo as crianças pequenas pareciam intuir a importância do momento e permaneciam em silêncio. Finalmente,
Após o que deve ter sido uma das decisões mais significativas de sua carreira ministerial, Malafaia se levantou lentamente e acenou positivamente com a cabeça. O ancião sorriu discretamente e o acompanhou até o púlpito. O caminho até a frente do templo pareceu infinito, com todos os olhares concentrados no pastor que se dirigia para falar em um dos ambientes mais sagrados da congregação cristã. Quando Malafaia chegou ao púlpito, houve um momento de hesitação evidente. Ele posicionou as mãos na tribuna, olhou para a congregação silenciosa e permaneceu alguns segundos organizando os pensamentos. Era visível que ele não havia se preparado para aquela situação e estava buscando as palavras adequadas para o momento único que estava vivendo. As primeiras palavras do pastor foram de agradecimento profundo pela hospitalidade e pelo carinho com que havia sido recebido tanto na primeira visita quanto naquela ocasião. Ele falou sobre como se sentia honrado por estar ali, em um ambiente de fé e santidade, longe dos tumultos das controvérsias teológicas cotidianas. Sua voz estava visivelmente emocionada, diferente do tom habitualmente enfático de suas pregações televisivas. Malafaia compartilhou brevemente sua trajetória ministerial, mencionando como havia começado pregando em pequenas congregações e como Deus o havia usado ao longo dos anos. Falou sobre a importância da unidade do corpo de Cristo, independentemente de denominações, e como todos os verdadeiros cristãos deveriam se reconhecer como irmãos na fé. O que mais impressionou os presentes foi a humildade evidente em suas palavras. Não havia câmeras, não havia transmissão ao vivo, não havia multidões gritando aleluia. Era Malafaia falando de coração aberto para uma congregação que o recebia com carinho genuíno, criando uma conexão espiritual que transcendia qualquer diferença denominacional. Durante cerca de 15 minutos, o pastor compartilhou reflexões sobre santificação, perseverança na fé e a importância da busca pela perfeição cristã. Ele falou sobre como a igreja brasileira precisava superar divisões doutrinárias menores e se unir em torno dos fundamentos essenciais do Evangelho. Mencionou a necessidade de diálogo respeitoso entre diferentes tradições cristãs. Em determinado momento, Malafaia se emocionou visivelmente ao falar sobre os desafios que o cristianismo brasileiro enfrentava e sobre sua responsabilidade como líder evangélico. Ele pediu as orações da congregação para que tivesse sabedoria para conduzir seu ministério de forma que glorificasse a Deus e edificasse a igreja. Foi um momento de vulnerabilidade pública raramente visto no pastor conhecido por suas posições firmes. A congregação acompanhou todo o discurso em silêncio respeitoso, com muitos membros visivelmente emocionados pelas palavras sinceras do pastor. Quando ele concluiu sua fala agradecendo novamente pela oportunidade e pedindo as bênçãos de Deus para toda a congregação cristã, houve um momento de silêncio seguido de um amém coletivo, que ecoou por todo o templo. O que aconteceu a seguir foi ainda mais surpreendente. Após Malafaia voltar para seu lugar, o ancião que havia feito o convite se levantou novamente e sugeriu um momento de oração especial pelo pastor e por seu ministério. A congregação inteira se levantou, e durante vários minutos houve uma oração coletiva intensa, com centenas de vozes orando simultaneamente, conforme a tradição da congregação cristã. Malafaia permaneceu de pé durante toda a oração, com a cabeça baixa e expressão de profundo recolhimento. Em vários momentos foi possível observar que ele estava visivelmente emocionado com a demonstração de carinho e apoio espiritual que estava recebendo. Elisete, ao seu lado, também participava do momento com evidente respeito e emoção. Quando a oração coletiva terminou, ainda havia cerca de 30 minutos de culto pela frente. O restante transcorreu normalmente, mas com uma atmosfera diferenciada, como se todos os presentes estivessem conscientes de ter participado de algo histórico e único. Malafaia continuou participando de tudo até o final, incluindo os hinos finais e a oração de encerramento. Após o término do culto, diferentemente da primeira visita quando havia saído discretamente, desta vez o pastor permaneceu por mais tempo conversando com membros da congregação. Dezenas de pessoas se aproximaram para cumprimentá-lo, compartilhar experiências espirituais e principalmente para agradecer pelas palavras que havia compartilhado do púlpito. O que chamou atenção foi a naturalidade dessas conversas. Não eram encontros entre ovelhas e líder famoso,
mas sim diálogos genuínos entre irmãos na fé que haviam compartilhado um momento espiritual intenso. Malafaia conversou com idosos sobre suas jornadas de fé, com jovens sobre vocação ministerial e com famílias sobre a vida cristã no cotidiano. Uma das conversas mais marcantes foi com uma senhora de aproximadamente 80 anos, que disse ao pastor que havia acompanhado seu ministério pela televisão durante décadas. Ela contou como as pregações dele haviam fortalecido sua fé em momentos difíceis e como sempre orava por sua família. Malafaia ficou visivelmente emocionado com o relato e orou especificamente pela senhora. Outro momento tocante foi quando um jovem aspirante ao ministério se aproximou pedindo conselhos sobre como servir a Deus. Eles conversaram longamente sobre vocação, preparação ministerial e a importância de manter o coração puro diante de Deus. O pastor anotou o contato do jovem e prometeu acompanhar sua jornada. Mas foi a conversa com um dos anciãos da igreja que revelou aspectos mais profundos do que havia acontecido. O líder religioso explicou discretamente ao pastor que o convite para falar do púlpito havia sido uma decisão tomada coletivamente pelos anciãos durante o próprio culto. Eles haviam sentido que era o momento apropriado e que a presença dele havia trazido uma atmosfera especial para a congregação. O ancião também mencionou que nunca antes na história daquela congregação específica um pastor de outra denominação havia sido convidado a usar o púlpito. A decisão havia sido baseada no caráter respeitoso e humilde que Malafaia havia demonstrado tanto na primeira visita quanto naquela ocasião. Era uma honra reservada para pessoas que demonstrassem verdadeiro respeito pelos valores e tradições da igreja. Quando finalmente se despediu da congregação, após quase 2 horas de permanência no templo, Malafaia estava visivelmente transformado pela experiência. Ele agradeceu repetidas vezes pela oportunidade única que havia recebido e prometeu que guardaria aquele momento com muito carinho pelo resto da vida ministerial. A notícia do discurso pastoral no púlpito da congregação cristã se espalhou ainda mais rapidamente que a da primeira visita. Desta vez, várias pessoas haviam gravado discretamente trechos da fala, e os vídeos começaram a circular nas redes sociais ainda durante a tarde de domingo. A repercussão foi imediata e intensa. O primeiro impacto foi dentro da própria congregação cristã. Congregações de todo o Brasil começaram a receber ligações e mensagens perguntando sobre o que havia acontecido. Muitos membros da denominação em outras cidades expressaram surpresa e alegria pelo fato de um pastor tão conhecido ter sido honrado com a oportunidade de falar do púlpito. Mas também houve reações de preocupação dentro da igreja. Alguns membros mais conservadores questionaram se a decisão havia sido apropriada, considerando as diferenças doutrinárias entre denominações. Eles temiam que o episódio pudesse ser interpretado como endosso de práticas pentecostais ou comprometer as tradições da igreja. Os líderes da denominação se reuniram em caráter de urgência no dia seguinte para discutir a situação. Após longas deliberações, decidiram emitir uma nota oficial esclarecendo que o convite havia sido uma decisão local da congregação específica, baseada no respeito e humildade demonstrados pelo pastor, e que não representava mudança doutrinária da denominação como um todo. A reação no campo evangélico foi extraordinariamente intensa. Líderes de igrejas pentecostais e neopentecostais celebraram o que consideraram uma demonstração histórica de unidade cristã. Pastores de diferentes denominações fizeram questão de destacar a humildade excepcional demonstrada por Malafaia. Algumas vozes críticas surgiram entre evangélicos mais tradicionais. Alguns questionaram se era apropriado um pastor pentecostal pregar em uma denominação com práticas tão diferentes. Outros sugeriram que toda a situação poderia gerar confusão doutrinária entre os fiéis. Mas talvez a reação mais interessante tenha vinda de dentro da própria Assembleia de Deus e outras denominações pentecostais. Muitos líderes expressaram orgulho pelo fato de Malafaia ter sido honrado de tal forma, interpretando como reconhecimento da legitimidade do movimento pentecostal brasileiro. Pastores de denominações históricas fizeram questão de destacar que suas igrejas sempre estiveram abertas para intercâmbio fraternal, mas que raramente haviam recebido visitas de líderes pentecostais tão proeminentes. Alguns chegaram a estender convites públicos para que Malafaia visitasse
também seus templos. A repercussão na mídia evangélica foi extraordinária. Todos os principais veículos de comunicação cristã do país dedicaram extensas coberturas ao episódio. Jornais, revistas, emissoras e portais evangélicos analisaram o acontecimento sob diferentes ângulos: teológico, denominacional, histórico e espiritual. O programa Vitória em Cristo, da Rede Gospel, dedicou uma edição especial de 1 hora ao episódio, incluindo entrevistas com especialistas em história denominacional, análises do discurso pastoral e reações de diferentes líderes evangélicos. A audiência foi uma das maiores do canal no ano. A revista Cristianismo Hoje publicou uma edição especial com Malafaia no púlpito na capa, acompanhada da manchete O Pastor e o Púlpito, o discurso que uniu as igrejas. A reportagem principal analisava as possíveis implicações denominacionais do episódio e incluía entrevistas exclusivas com membros da congregação que haviam presenciado o momento histórico. Sites evangélicos internacionais também se interessaram pela história. O Gospel Prime dedicou um artigo especial ao episódio, explicando para leitores globais as características únicas da congregação cristã no Brasil e analisando o significado teológico e denominacional do que havia acontecido. Pesquisas de opinião foram realizadas imediatamente após o episódio para medir seu impacto na percepção da comunidade evangélica. Os resultados mostraram mudanças significativas em vários indicadores. A aprovação de Malafaia entre membros de outras denominações subiu 15 pontos percentuais, o maior aumento registrado em sua carreira ministerial. Mais interessante ainda foi descobrir que a aprovação havia crescido não apenas entre pentecostais, mas também entre evangélicos e denominações históricas. Isso sugeria que o episódio havia sido interpretado de forma positiva pelo campo evangélico de maneira geral, apesar das críticas de alguns setores específicos. Entre católicos, a reação foi majoritariamente positiva, com 52% considerando adequado que líderes evangélicos participassem respeitosamente de cultos e diferentes denominações. Apenas 28% expressaram algum tipo de crítica ou desconforto com a situação. O impacto nas redes sociais foi fenomenal. Hashtags relacionadas ao episódio dominaram os trending topics cristãos por uma semana consecutiva. Milhões de posts, comentários e compartilhamentos geraram debates intensos sobre unidade cristã, diferenças denominacionais, humildade ministerial e liderança espiritual. Influenciadores digitais evangélicos se posicionaram massivamente sobre o episódio. Criadores de conteúdo de diferentes denominações produziram vídeos analisando o discurso pastoral, verso por verso, destacando aspectos teológicos e espirituais da fala. A maioria focou no exemplo de humildade e unidade demonstrado. Um fenômeno interessante foi o surgimento de memes respeitosos sobre a situação. Diferentemente de outras ocasiões onde eventos denominacionais geram memes sarcásticos, desta vez grande parte do conteúdo humorístico que circulou tinha tom celebrativo e destacava a beleza da unidade cristã. YouTubers evangélicos especializados em denominações produziram análises extensas sobre o episódio. Canais como História das Igrejas, Teologia Pentecostal e União Cristã dedicaram programas especiais ao tema, cada um oferecendo perspectivas diferentes sobre o significado e as implicações do que havia acontecido. O episódio também gerou um interesse acadêmico-teológico imediato. Seminários de todo o país organizaram simpósios e debates sobre o tema. O Seminário Teológico Pentecostal promoveu uma mesa redonda com teólogos de diferentes denominações, sociólogos da religião e historiadores denominacionais para analisar as múltiplas dimensões do acontecimento. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo organizou um congresso intitulado Unidade e Diversidade no Cristianismo Brasileiro, usando o episódio como ponto de partida para discussões mais amplas sobre relações interdenominacionais no país. Pesquisadores internacionais de missiologia também demonstraram interesse. O Fuller Theological Seminary convidou especialistas brasileiros para palestras sobre o tema. O London Biblical College incluiu o episódio em um curso sobre Denominational Relations in Global Christianity.
A Universidade de Edimburgo organizou um simpósio sobre Unity and Diversity in Brazilian Evangelicalism. 3 dias após o episódio, estudos mais aprofundados começaram a revelar impactos duradouros. Uma pesquisa do Instituto Datafolha Religioso mostrou que 67% dos evangélicos brasileiros consideravam que o episódio havia melhorado as relações interdenominacionais, enquanto apenas 8% achavam que havia criado problemas. Mais significativo ainda foi descobrir que o episódio havia influenciado positivamente a percepção sobre a própria congregação cristã. Antes vista com certa estranheza por outros evangélicos devido às suas práticas únicas, a denominação passou a ser respeitada por 78% dos pentecostais, independentemente de concordarem com suas doutrinas. O número de visitantes em cultos da congregação cristã aumentou significativamente em todo o país. Muitas congregações relataram a presença de evangélicos de outras denominações que vinham conhecer melhor após terem visto as reportagens sobre o episódio. Algumas dessas visitas resultaram em maior compreensão mútua entre denominações. Paradoxalmente, uma igreja que sempre havia crescido de forma discreta e silenciosa se viu sob os holofotes evangélicos devido ao episódio. Isso criou desafios internos sobre como lidar com a nova visibilidade, sem comprometer as tradições e valores denominacionais. Líderes de outras denominações pentecostais começaram a adotar estratégias similares de humildade e respeito mútuo em suas relações com outras igrejas. O modelo Malafaia Congregação Cristã de relacionamento respeitoso, mas preservando identidades denominacionais, passou a ser estudado e imitado por outros líderes. O episódio também influenciou o comportamento de pastores de diferentes níveis hierárquicos. Bispos, superintendentes e pastores presidentes começaram a buscar formas mais humildes e respeitosas de se relacionar com outras denominações, inspirados pela repercussão positiva da abordagem de Malafaia. Quando Malafaia foi questionado em entrevistas sobre qual havia sido o momento mais marcante de seu ministério nos últimos anos, ele mencionou especificamente a oportunidade de falar no púlpito da congregação cristã. Segundo o pastor, havia sido uma das experiências mais emocionantes e transformadoras de sua carreira ministerial. O episódio se tornou um marco, não apenas na biografia ministerial de Malafaia, mas também na história das relações interdenominacionais no Brasil. Pela primeira vez, um líder pentecostal de grande projeção havia conseguido estabelecer uma ponte genuína e respeitosa com uma denominação tradicionalmente fechada, sem comprometer nem suas convicções nem a identidade da igreja visitada. Anos depois, quando historiadores denominacionais analisarem esse período, certamente destacarão como 15 minutos no púlpito de uma igreja conseguiram redefinir paradigmas sobre humildade ministerial, diálogo interdenominacional e liderança espiritual no evangelismo brasileiro do século.